Fala galera do Física Lord, é com muito prazer que hoje eu inicio o nosso curso de Física Básica. Vou até escrever aqui, ó, Física com B maiúsculo indo no meio aqui. Física Básica. Nestas aulas, pessoal, de Física Básica, nós vamos aprender tudo o que é necessário para conseguirmos ir bem nas disciplinas de Física, seja ela para Enem, para vestibular, para curso superior. Não importa, nós vamos aprender as coisas totalmente necessárias para conseguirmos aí destrinchar tudo que a física tem de melhor. Por isso, pessoal, nesse curso nós vamos trabalhar principalmente a respeito das questões, que é o mais essencial para quem quer prestar vestibular, para quem quer se formar em física e dentre outras coisas que você for exercer aí no futuro. Por exemplo, fazer algum concurso. Tudo aqui no Brasil gira em torno disso aqui, ó, resolver questões. Claro que nós também vamos trabalhar acerca da teoria, só que, pessoal, essa teoria ela é de maneira elegante, teoria elegante. Vamos ver aí muitas aplicações da teoria no nosso dia a dia e, claro, para resolver alguns mistérios. E aí, vocês estão preparados? Será que a gente consegue resolver mistérios da vida real utilizando a física? Na verdade, sim, né, pessoal? Existe aí aquela área de atuação da física, do químico, tem também do biólogo, né? Que é aí a parte da perícia criminal. É uma das formas aí mais elegantes de se aplicar a física no nosso dia a dia. Então não se preocupe, pessoal. Nesse nosso curso de Física Básica, vamos ver tudo isso. Eu vou disponibilizar o PDF aqui das aulas para vocês. Por isso eu vou fazer aqui o mais organizado possível. Então nós vamos tomar aqui este livro aqui, ó, como referência. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, esse é o livro do Galileu. Aliás, do Newton, né? Hello, Walter Newton. Se vocês quiserem baixar aí no PDF, basta deixar aí nos comentários ou falar comigo diretamente aí no meu WhatsApp, que eu disponibilizo para vocês esse PDF aqui. Ele é somente a nossa base aí de estudo. Tudo que eu for ensinar aqui, você pode aplicar em qualquer outro livro, ou inclusive aí no Enem. Então, como você vê, ele já introduz aqui, ó, a respeito do referencial, introdução à cinemática, escalar, movimento uniforme, mas a gente não vai trabalhar isso agora. Primeiro nós temos que ficar de olho em algumas coisas essenciais. Por exemplo, aqui, ó, grandezas. O que são essas grandezas que eu menciono aqui? Quilômetro por hora, metro por segundo, quilograma, Kelvin, graus Celsius, entendeu? Essas são as grandezas de medida. Vamos começar aí falando sobre essas grandezas de medida. Essa grandeza aqui também é chamada de unidade. Unidade de medida. Por que eu vou falar sobre isso primeiro? Bom, porque isso aqui, pessoal, a gente utiliza tanto no nosso dia a dia que a gente nem percebe e nem sabe qual é a utilidade dela para com a física. Mas eu te garanto, se você conseguir aprender a respeito dessas unidades de medida ou dessas grandezas de medida, vai ficar mais fácil o aprendizado a respeito de algumas grandezas, como por exemplo, velocidade, aceleração, o que mais que eu posso citar aqui? Pressão, volume, temperatura. Tudo isso vai ficar mais fácil quando você aprende a respeito das grandezas ou unidades de medida. Vamos lá, nós temos algumas unidades bem conhecidas, por exemplo, comprimento. Qual é a unidade do comprimento? Bom, a gente consegue, aliás, a gente costuma medir em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? A gente costuma aí fazer o estudo
do comprimento a respeito dessas grandezas. Mas o que de fato elas significam? Bom, imagina aí que você pega uma régua qualquer aqui, ó, deixa eu desenhar essa régua. Pronto. Essa régua ela vai estar calibrada de acordo com a unidade que nos for aí conveniente. Por exemplo, se eu quiser medir aí, ó, o comprimento desse lápis. Esse aqui é um lápis, tá? Se eu quiser medir aí o comprimento desse lápis, como é que eu vou utilizar? Eu vou pegar a régua, que geralmente ela é dada em centímetros. Então eu vou dizer que esse lápis ele é tantos centímetros, fazendo uma comparação. Então essa unidade de medida nada mais é do que um fruto proveniente da comparação entre duas coisas. Como essa régua está em centímetro, quando eu medir esse lápis, eu vou dar o seu tamanho em centímetros. Claro, pessoal, também posso usar uma fita métrica, digamos que aqui seja uma trena, né, dada em metros. Então, eu posso também obter esse lápis em metros ou em centímetros. Conseguiu entender? Eu utilizo representações diferentes para fazer a mesma medida. Então isso que é a unidade. Por isso, pessoal, que existe essa história aí de você estar mudando de unidade para unidade. Porque as unidades, elas não nos dizem de fato o que é que a gente está medindo. Mas a gente diz qual é o padrão de comparação que estamos utilizando. Viu como é fácil? Viu como é simples você compreender isso? E agora que a gente sabe que o comprimento ele é medido em metros, centímetros, decímetros, quilômetros, a gente pode partir para a velocidade, que é proveniente aqui do comprimento. Mas claro, antes a gente vai falar, ó, do tempo. O tempo, pessoal, ela é uma definição, o tempo ele é uma definição bem abstrato. Tão abstrato que nem Isaac Newton conseguiu definir isso aqui. Ele disse, né, que é algo imutável e blá blá blá. Albert Einstein disse o contrário, né, que o tempo, na verdade, ele é mutável, vai depender do referencial e blá blá blá. Mas definir de fato o que é tempo é algo muito complicado. No nosso dia a dia, o nosso tempo que a gente mede, ele tem relação com a frequência. Por exemplo, o nosso relógio, deixa eu desenhar aqui, ó. O nosso relógio, como você já está acostumado a saber aqui, ó, nosso relógio ele está dividido aí, né, num ponteiro grande e num ponteiro pequeno. O que é que acontece? A frequência que a gente utiliza para medir o tempo do relógio, ele provém, ó, desse ponteiro aqui, ó, né, o ponteiro lá dos segundos. Então, quando esse ponteiro, por exemplo, ele percorre 5 tracinhos desses, que ele tem o mesmo comprimento, cada tracinho tem o mesmo comprimento, quando ele percorre 5 desses comprimentos, passou-se um segundo. Viu só? Num relógio atômico, que é o relógio mais preciso que existe atualmente, vou deixar esse relógio aí, que é o relógio que é mais preciso atualmente, o tempo ele é definido como sendo a quantidade de oscilações que esse determinado átomo emite. Não é curioso? Mas ainda assim não definimos o que é tempo de fato. Ele é algo que passa, é algo que é algo que permeia todo o universo e é algo que depende do referencial. Olha só que loucura. Eu não consigo nem conseguir definir aqui com palavras do que se trata de fato o tempo. Mas o tempo que a gente mede ele tem relação com a frequência. Mas enfim, a unidade de medida do tempo geralmente é segundos, mas tem também milissegundos, tem também o microsegundos, picosegundos e assim vai. Não sei se você lembra lá da sua física básica, esse m, ele equivale de mili, é 10 a menos 3.
Então aqui, ó, é 10 a menos 3 segundos. Esse micro é 10 a menos 6 segundos. Esse pico é 10 a menos 12. Tem um nano também. Vou escrever aqui, ó. Tem um nanosegundo também, em que esse N ele representa 10 a menos 9, né? Para você ter uma ideia aí de como é as medidas que a gente faz. Ó, esse mili que eu mostrei aqui para vocês, que é 10 a menos 3, ele também está presente aqui, ó, milímetros. Mili, 10 a menos 3 metros. Então, 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Viu? Vai haver sempre esse jogo de mudança de unidade de medida. Por quê? Porque isso aqui é mutável. Você é quem escolhe qual a unidade que você vai fazer as medidas. O mesmo para o tempo. O tempo que demora, pessoal, por exemplo, para a Terra girar uma volta completa em torno do Sol, a gente chama isso de período orbital, que é 2π sobre aí a frequência de oscilação. Ou seja, a frequência de rotação aqui que a Terra dá em torno do Sol. Viu só? Como eu disse, há uma relação entre frequência e o tempo que a gente mede. Mas definir o que de fato é tempo é algo aí muito filosófico. Existe, pessoal, claro, na mecânica, né, as formas de representar outras grandezas utilizando somente essas duas. Que outras grandezas seriam essas? Por exemplo, a velocidade e outro exemplo seria a aceleração. Vamos colocar aqui, ó. Velocidade. Isso aqui é muito importante de você lembrar. Você já viu aí no seu carro, no carro do seu pai, da sua mãe, que a velocidade ele geralmente é medida em quilômetros por hora, né? O que é que isso significa? Ó, V é em quilômetros. Esse tracinho aqui, ó, significa que é dividido por hora. Então, pessoal, lembre-se que a velocidade ela é sempre uma unidade de comprimento dividido por uma unidade de tempo. Sempre isso, sempre isso. Não esqueçam. Então é somente isso. A velocidade vai ser o comprimento dividido pelo tempo. Então não importa aí que sistema você está analisando. Não importa se é movimento retilíneo uniforme, não importa se é movimento uniformemente variado. Sempre a velocidade, ó, vai ser comprimento dividido pelo tempo. Sempre, sempre, sempre. Outra coisa é a aceleração. Aceleração. A aceleração ela é dada geralmente em metros por segundo ao quadrado. Ó. Novamente, nós temos aqui ó, a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter sempre aqui algo relacionado ao comprimento. Comprimento dividido por tempo ao quadrado. Então podemos dizer, pessoal, que isso que a gente está vendo é um pré-física. Então, ó, se você lembrar que a aceleração é sempre comprimento dividido por tempo ao quadrado, você vai conseguir entender algumas relações da física. Por exemplo, aqui ó, na equação horária do espaço, para o movimento uniformemente variado. Olha só. Se a velocidade inicial é zero, e ele parte do instante zero, S é igual a AT² sobre 2. Ó. Aí olha só o que eu estou dizendo. A aceleração, 2 vezes S sobre T². Então, ó, como você está vendo aqui, esse 2 não importa tanto. Nós temos aqui ó, uma unidade de comprimento, que é o espaço, dividido por o tempo ao quadrado. Viu só que interessante? Eu vou até deixar aqui, só para você dar uma olhada. E vou colocar aqui ó, de vermelho, assim, ó, espaço, tempo ao quadrado. Então, é sempre isso. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula a respeito da física básica, em que a gente trabalhou acerca das grandezas de medida.
Claro, eu trabalhei com comprimento, tempo, velocidade e aceleração, porque vai ser o nosso primeiro conteúdo a ser estudado aqui, que é a cinemática. Então, na próxima aula, vamos trabalhar acerca da cinemática. Cinemática. Esse é o nosso próximo conteúdo aí da próxima aula. Não percam, tá? Claro, antes da gente introduzir aí a cinemática, nós vamos fazer aqui uma brincadeira rápida, aqui no ladinho, ó, a respeito das variações de unidades. Acho que é melhor colocar assim, ó, conversões de unidades. Conversões de unidades. Acho que é bom a gente trabalhar aqui rapidamente a respeito disso, para que então possamos prosseguir aqui com a cinemática, porque nós vamos utilizar muito essa conversão aí de unidades. Então, deixe seu gostei aí no vídeo, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E se você quiser, claro, algo bem mais aprofundado a respeito desse assunto ou dos assuntos que eu vou trabalhar a seguir, basta você seguir aí meu perfil, que é o @FísicaLord. Com certeza você já segue, né? FísicaLord. E claro, você tem aí meu número. Deixa eu até escrever aqui, ó. Esse é meu número, 89988256272, que você pode aí estar utilizando para mandar mensagem, tirar suas dúvidas e quem sabe até marcar aí uma consultoria particular aí comigo para a gente trabalhar a respeito de várias e várias questões de Enem, vestibular e até mesmo de nível superior, se esse for o seu caso. Então, novamente, deixe seu gostei aí, compartilhe com alguém que está precisando e vem comigo, venha ser um Lorde.